Seção 3. Da apreciação das matérias. Artigo 36. A apreciação das matérias será feita em um só turno de discussão e votação. Artigo 37. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto. Parágrafo único. Arguida, pela comissão mista, a inconstitucionalidade da proposição, a discussão e votação dessa preliminar antecederão a apreciação da matéria. Artigo 38. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de 20 minutos, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a congressistas favoráveis e contrários à matéria. Artigo 39. A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições a atender, será convocada outra, ao fim da qual estará a discussão automaticamente encerrada. Parágrafo 1º. A discussão poderá ser encerrada a requerimento escrito de líder ou de 10 membros de cada casa, após falarem, no mínimo, 4 senadores e 6 deputados. Parágrafo 2º. Após falar o último orador inscrito, ou antes da votação do requerimento mencionado no parágrafo 1º, ao relator é lícito usar da palavra pelo prazo máximo de 20 minutos. Artigo 40. Não será admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por 48 horas, a requerimento de líder, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo constitucional. Artigo 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros de cada casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo prazo máximo de 5 minutos cada um. Parágrafo único. O requerimento sobre proposição constante da ordem do dia deverá ser apresentado logo após ser anunciada a matéria a que se referir. Artigo 42. A retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida por seu autor e dependerá de despacho da Presidência. Parágrafo único. Competirá ao plenário decidir sobre a retirada de proposição com a votação iniciada. Artigo 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente. Parágrafo 1º. O voto contrário de uma das casas importará a rejeição da matéria. Parágrafo 2º. A votação começará pela Câmara dos Deputados. Tratando-se, porém, de projeto de lei vetado de iniciativa de senadores, a votação começará pelo Senado. Seção 4. Das modalidades de votação. Artigo 44. As votações poderão ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto. Parágrafo único. As votações serão feitas pelo processo simbólico, salvo nos casos em que seja exigido quórum especial ou deliberação do plenário, mediante requerimento de líder ou de 1/6 de senadores ou de deputados. Artigo 45. Na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição. O pronunciamento dos líderes representará o voto de seus liderados presentes, permitida a declaração de voto. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado da votação de cada casa, poderá ser feita sua verificação a requerimento de líder, de 5 senadores ou de 20 deputados. Parágrafo 2º. Na verificação, proceder-se-á à contagem, por bancada, dos votos favoráveis e contrários, anotando os secretários o resultado de cada fila, a não ser que o requerimento consigne o pedido de imediata votação nominal. Parágrafo 3º. Procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 hora. Artigo 46. O processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja exigido o quórum especial de votação ou por deliberação do plenário, ou, ainda, quando houver pedido de verificação, far-se-á pelo painel eletrônico ou, no caso de vetos, por cédula de votação que permita a apuração eletrônica. Parágrafo 1º, revogado pela Resolução nº 1, de 2015, CN.
Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 1, de 2015, CN. Artigo 47. Na votação secreta, o congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca, de cor e tamanho uniformes, e se dirigirá a uma cabina indevassável, colocada no recinto, na qual devem encontrar-se cédulas para a votação. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lançá-la na urna, que se encontrará no recinto, sob a guarda de funcionários previamente designados. Parágrafo 1º. Conduzida a urna à mesa, somente votarão os componentes desta. Parágrafo 2º. A apuração será feita pela mesa, cujo presidente convidará, para escrutinadores, um senador e um deputado, de preferência filiados a partidos políticos diversos. Parágrafo 3º. Os escrutinadores abrirão as sobrecartas e entregarão as cédulas aos secretários, que contarão os votos apurados, sendo o resultado da votação anunciado pelo presidente. Artigo 48. Presente a sessão, o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de quórum. Seção 5. Do processamento da votação. Artigo 49. Encerrada a discussão, passar-se-á, imediatamente, à votação da matéria, podendo encaminhá-la 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutos cada um. Parágrafo 1º. Votar-se-á, em primeiro lugar, o projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as emendas. Parágrafo 2º. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques incluídas, entre as de parecer favorável, as da comissão. Das destacadas, serão votadas inicialmente as supressivas, seguindo-se-lhes as substitutivas, as modificativas e as aditivas. Parágrafo 3º. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário, sendo que as subemendas substitutivas ou supressivas serão votadas antes das respectivas emendas. Parágrafo 4º. Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se de autoria da comissão, ou se dela houver recebido parecer favorável, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 5º. Quando o projeto tiver preferência de votação sobre o substitutivo, é lícito destacar parte deste para incluir naquele, recaindo a preferência sobre o substitutivo, poderão ser destacadas partes do projeto ou emendas. Parágrafo 6º. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas, salvo o disposto no parágrafo 5º. Artigo 50. Os requerimentos de preferência e de destaque, que deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria, só poderão ser formulados por líder, não serão discutidos e não terão encaminhada sua votação. Seção 6. Da redação final e dos autógrafos. Artigo 51. Concluída a votação, a matéria voltará à comissão mista para a redação final, ficando interrompida a sessão pelo tempo necessário à sua lavratura, podendo, entretanto, ser concedido à comissão prazo máximo de 24 horas para a sua elaboração. Parágrafo 1º. Apresentada à mesa, a redação final será lida e imediatamente submetida à discussão e votação. Parágrafo 2º. Será dispensada a redação final se o projeto for aprovado sem emendas ou em substitutivo integral, e o texto considerado em condições de ser definitivamente aceito. Artigo 52. Aprovado em definitivo, o texto do projeto será encaminhado, em autógrafos, ao Presidente da República para sanção. Parágrafo único. Tratando-se, porém, de matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional, será promulgada pelo Presidente do Senado.